Bem-vindos à 11ª viagem pelo quinto Evangelho, a carta aos Hebreus. Preparem-se então para... Calma. Sabem que às vezes na viagem, no caminho, na estrada aparecem sinais de obrigação, sinais de proibição e sinais de aviso. Dizer, cuidado, há obras na estrada, cuidado. E há perigos, há obras a acontecer e há perigos. Pois é, hoje vamos continuar a meditar na carta aos Hebreus, no capítulo 2. E nós vamos estar alertados, vamos ser avisados de perigo. Vamos ser chamados para estar atentos. Nós vínhamos a alta velocidade, numa velocidade superior à dos anjos, não é? Em que nós meditamos e vimos Cristo exaltado excelentemente, triunfantemente, assentado à destra do Pai, nas alturas, superior aos anjos, dos quais fez ministros, servos seus. E agora, veja o que diz a palavra de Deus no capítulo 2 de Hebreus. Portanto, é um aviso sério e urgente. Tome nota. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, tome nota, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos e os profetas, testificando também Deus com eles. De que forma? Por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Portanto, como escaparemos nós, se não atentarmos para a tão grande salvação em Cristo Jesus? Vamos então meditar nestes versículos. E o que é que o texto diz? O texto diz: importa que nos apeguemos com mais diligência ao que temos ouvido. O mesmo é dizer, ao que temos aprendido. Em segundo lugar, para quê? Para que em tempo algum nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda do caminho, deste caminho. Não nos desviemos da pessoa do Senhor Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois venha a advertência: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Eu não sei qual é o teu caso, não sei se já vieste à fé, se já tens ouvido muitas vezes o Evangelho e lhe tens resistido, mas o aviso é este: como escaparemos nós, se negligenciarmos, se rejeitarmos tão grande salvação? Se rejeitarmos esta palavra, uma palavra que é verdadeira, que é fiel e digna de total aceitação, como escaparemos nós do juízo vindouro? Como escaparemos nós? Por isso, ainda estás a tempo de te arrependeres e de aderires à fé, crendo nesta palavra e aceitando-a na tua vida. Vemos também que esta tão grande salvação foi anunciada pelo Senhor Jesus, quando encarnou. Ele, sendo Deus, se fez homem, como homem se fez servo, e como servo foi obediente até à morte, e morte de cruz, para que tu e eu tenhamos vida. Ele veio sacrificar-se em nosso lugar,
Ele fez-se Cordeiro de Deus para nos purificar de todo o pecado. E isto se aceita pela fé, não é por lógica humana ou por raciocínio, não, é pela fé. A fé é essa capacidade inata que Deus colocou em ti. O que é que tens feito dessa fé? Tens emprego fé em amuletos, em tradições, em culturas, na religião? Não. Isso é uma fé mal dirigida. Tens voltado a tua fé para o ocultismo, para a bruxaria, para as energias, forças positivas e etc., para a meditação. Então, eu quero te dizer que deves orientar a tua fé para a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esta tão grande salvação começou por ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi confirmada pelos que o ouviram, os apóstolos e os profetas, foi testemunhada por Deus com sinais e maravilhas, e foi confirmada pelo Espírito Santo. Por isso, temos aqui sérias advertências. E o autor de Hebreus fala com muita solenidade, ou seja, é para levar a sério. Não está em tom de brincadeira. O tom é solene. Não é uma mera instrução doutrinária. Trata-se de uma advertência séria e urgente. Por isso, não desprezes esta advertência, este aviso. Vamos agora então ver mais profundamente, conhecer este texto mais profundamente. No capítulo 1, Cristo foi apresentado como superior aos anjos. Agora, o autor aplica essa verdade. Se a revelação trazida pelo Filho é superior, então a responsabilidade é maior. Por isso ele começa por dizer, portanto, tendo em vista aquilo que já foi dito, aquilo que já aprendestes, portanto, há agora que um aviso prático para a vida prática do dia a dia. O autor alerta, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Existe aqui uma ilustração que podemos usar acerca da palavra não nos desviemos. Imaginemos um navio que por falta de atenção ou falta de âncora, ele flutua sem rumo e sai do porto e vagueia pelo mar dentro. Portanto, se desviou do rumo, desviou-se da rota, desviou-se do propósito. Assim, o desvio espiritual raramente é uma decisão súbita, mas é um processo gradual. Vai começando por uma negligência, ouvir a palavra hoje e não dar ouvidos, ouvir a palavra amanhã e não dar ouvidos, ouvir o Evangelho uma terceira, quarta, 10ª, milésima vez e não lhe damos ouvidos. Então aquele desvio que no início era pequeno, começa a afastar-se e a engrandecer e a agigantar-se. E se não tomarmos cuidado, podemos partir deste mundo desviados do plano de Deus, do propósito de Deus e desviados desta tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. Não queiras partir para a eternidade desviado desta tão grande salvação. Agora repare, os judeus consideravam que a lei foi mediada por anjos. Nós vemos no Monte Sinai, não é? A entrega da lei, que Deus falou com Moisés, mas para eles interpretavam como um anjo tivesse servido de intermediário entre Deus e o homem. Assim acreditavam a tradição judaica ligada ao Monte Sinai. Mas o autor de Hebreus estabelece agora uma comparação lógica. Diz ele, se a palavra dos anjos, ou seja, da antiga aliança, se a lei entregue por mediação de anjos no Sinai era firme e toda a desobediência a ela recebia justo castigo, isto é, se fizeres estas coisas, serás abençoado e por ela viverás. Se transgredires, certamente
morrerás. Agora a palavra do Filho, que é segundo a nova aliança, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação anunciada pelo próprio Senhor? Se a palavra anunciada pelos anjos teve castigo, muito mais agora terá castigo a palavra anunciada por Cristo, ou aqueles que rejeitam a sua palavra. Conclusão: se desobedecer à mensagem dos servos de Cristo, dos seus anjos, trazia consequências, ignorar a mensagem do herdeiro e rei e senhor e sacerdote Jesus é infinitamente mais grave. Como escaparemos nós se negligenciarmos a palavra do Senhor Jesus? Para quem iremos nós? Dizia o apóstolo Pedro ao Senhor Jesus, quando muitos o abandonaram. Pedro dizia: só, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Então, esta pergunta é uma pergunta retórica. Como escaparemos nós? Porque a resposta o autor já sabe. E é: não escaparemos. Não há escape possível. Se rejeitas esta palavra, estás condenado. Não há escapatória. Então, e não se trata aqui de perder uma bênção. Trata-se de rejeitar a única salvação oferecida em Cristo e a única oportunidade, porque não haverá outra oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, para reforçar que não se pode ignorar este aviso, veja o que o autor de Hebreus faz. Ele faz aqui uma listagem de 3 pontos. Diz que a mensagem foi anunciada pelo Senhor, quando o Senhor Jesus encarnou e viveu neste mundo como homem. Ou seja, Jesus é a fonte da mensagem, é a fonte do Evangelho, da Boa Nova, da Palavra. Ele é a palavra viva do Pai. Ele é a palavra eterna do Pai. Ele é a palavra confiável do Pai. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, esta palavra foi confirmada pelos apóstolos e pelos profetas. Nós temos aqui o testemunho registado. E em terceiro lugar, é uma palavra testificada por Deus. Como? Porque, seguindo-se à mensagem, havia operação de milagres, de prodígios, de maravilhas, que confirmavam não só que a mensagem era verdadeira, como o mensageiro era o enviado de Deus. Portanto, há uma cadeia histórica de confirmação desta palavra e desta mensagem. Portanto, é sério rejeitar esta mensagem. Por isso o apóstolo, ou melhor, o autor de Hebreus, vem com esta advertência. Portanto, atentai, convém-vos atentar, com diligência. Não deixes para amanhã, é hoje, agora. Porque amanhã pode ser tarde. O amanhã é um nunca. Muitas vezes é isso que acontece. Por isso hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, aquilo que nós aprendemos no capítulo 1 acerca da superioridade de Jesus sobre os anjos, sobre os principados, sobre o cosmos, a criação, não deve ficar apenas como um conceito, algo adquirido, não serve apenas para aumentar a nossa cultura, mas não. Deve ser um motivo para nós atentarmos de coração para esta mensagem do Evangelho, esta verdade, que é uma verdade absoluta. Não depende da perspectiva de cada um. Não pode ser racionalizada. É uma verdade espiritual, eterna, que deve ser recebida por fé. Negligenciar o que Jesus disse é negligenciar a sua autoridade suprema. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, atentai com diligência para esta palavra. Eu quero te dizer que a nossa responsabilidade é proporcional à revelação recebida. Se rejeitar Moisés era grave, negligenciar o Filho é infinitamente mais sério. Portanto, atenção para que negligenciar significa ao pouco e pouco
ir desprezando, ir afastando-nos. É este o aviso. Porque aquilo que a palavra de Deus nos pede é que nós perseveraremos, que nós sejamos perseverantes, que permaneçamos no caminho que é Jesus Cristo e que é a sua palavra. Se já vieste a esta tão grande salvação, agora deves perseverar nela. Porquê? Porque foi pago um alto preço. Jesus pagou o preço para que tu e eu fôssemos salvos. E, aliás, esse preço nem tem valor, é um preço infinito. Por outro lado, não foi meramente um homem que se ofereceu em sacrifício, foi Deus que se fez homem na pessoa do Filho. Por isso também é que o resultado desse sacrifício é um resultado eterno, que é a vida eterna dentre os mortos. Bendito seja o nome do Senhor. E a minha oração é para que tu possas reviver, que tu possas aceitar esta vida, reconhecendo que sem Cristo estás morto e perdido em teus delitos e pecados, mas vindo a Cristo por fé, é-te dada vida eterna. É-te dada uma tão grande salvação que não deves negligenciar, mas aceitar por fé. Bendito seja o nome do Senhor. Quero-te dizer que esta verdade prática exige uma resposta também prática. E é uma advertência para não nos desviarmos do rumo, não nos desviarmos do alvo, caminharmos em direção ao autor e ao consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E isto não quer dizer que tenhamos que viver sempre amedrontados, mas também não quer dizer que devemos viver relaxadamente, ignorando o aviso. Mas repare o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, capítulo 2 e versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se Cristo pede ao crente para viver na sua vida prática com temor e tremor, imagine o que não pedirá ao descrente. Aliás, a única saída para o descrente é mesmo vir à fé. Porque vindo à fé, tem a garantia da vida eterna. Se não vier à fé, está condenado. Porque perante Cristo não há neutralidade. Não podemos ficar em cima do muro. Não há um escape automático. É somente em Cristo. E, portanto, o cristianismo da fé bíblica é verificável. Foi proclamado publicamente esta verdade, foi confirmada por testemunhas e foi autenticado por sinais. A nossa fé não é uma fé irracional, não é uma fé ao vento, não é uma fé no feitiço, no amuleto, não. É uma fé firmada na palavra, firmada na rocha que é Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Como podemos aplicar então estas verdades à nossa Bíblia? Este texto confronta-nos com perguntas honestas, sinceras. E a pergunta é: estou a crescer neste conhecimento de Deus, nesta verdade, ou estou-me a desviar? Estou a andar à deriva, como o barco, sem rumo no alto mar? A minha fé é vigilante ou distraída? Tenho tratado o Evangelho como algo comum? A deriva espiritual nem sempre é dramática, mas é silenciosa, é gradual, quase imperceptível. E depois o fim qual é? É o distanciamento. Portanto, o remédio é
apegar-nos com diligência. Bendito seja o nome do Senhor. Isso envolve o quê? Comunhão com Deus diária. Envolve oração, que é falar com Deus, e envolve meditação nesta palavra, que é Deus a falar connosco. Envolve também que façamos um exame constante da nossa vida. Então, quais são as verdades que nós aprendemos aqui? Que a revelação em Cristo é uma revelação suprema, de máxima importância, e que a negligência espiritual é perigosa. E que a salvação é imensamente valiosa, a tão grande salvação. Porquê? Porque o preço que foi pago não tem valor, é infinito, é eterno. Deus confirmou o Evangelho, esta verdade, de uma forma histórica e poderosa. Por isso, viver pela fé bíblica é aplicar estas verdades à nossa vida prática. Porque o maior perigo não é a oposição violenta à fé, é esse afastamento silencioso. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Por isso a minha oração é que o Espírito nos mantenha firmes, atentos e apaixonados por Cristo. Porque uma das acusações que nós vemos lá nas cartas dirigidas às igrejas, em Apocalipse, é que o Senhor Jesus diz: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Por isso, fiquemos com este aviso sério. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? Será que já, tu que vieste à fé, será que já descaíste desse primeiro amor? Estás relaxado? Mas diz aqui para olhar, aprontar-nos com prontidão, com diligência. E tu, se ainda não vieste à fé, mas este aviso é sério, e espero que tenhas compreendido este aviso e que o tenhas levado a sério. E por isso eu quero ajudar-te a fazer umas perguntas de reflexão, e depois também quero levar-te a fazer uma oração de entrega ao Senhor. Eu quero te dizer que é pela fé, e por isso eu quero te ajudar a fazer esta reflexão e a fazer uma oração. A pergunta é: tenho levado a sério aquilo que ouvi acerca de Cristo? A minha fé está viva ou estou apenas familiarizado com o Evangelho? Já me acostumei ao Evangelho? Tenho permitido pequenas distrações afastarem-me lentamente da verdade? Considero realmente a salvação como tão grande ou como algo comum? Estou a confiar em Cristo ou apenas a adiar uma decisão que é urgente e necessária? Por isso a pergunta é: se hoje tivesses de enfrentar Deus, poderias dizer ou poderias responder com fé ao seu Filho? Poderias testemunhar desta fé no Filho? Este sério aviso não nos pergunta se somos uma boa pessoa, mas é: o que é que eu fiz com a salvação que me foi anunciada e oferecida na pessoa do Senhor Jesus? Porque negligenciar tão grande salvação é, na prática, recusar. E o Senhor Jesus disse: quem não ajunta comigo, espalha. Se não estamos do lado de Cristo, então nós estamos contra Cristo. Mas Cristo veio para te salvar. Ele viveu sem pecado e por isso pôde morrer pelos nossos pecados.
e ressuscitou para nos dar a sua vida eterna. Esta salvação não é automática, mas é recebida pela fé e pelo arrependimento. Então hoje pode ser o teu dia de deixares essa deriva espiritual e lançares a tua âncora em Cristo, que é a rocha e que te firmará. Vamos fazer então isso através de uma oração? Então vamos fazer de coração. Senhor Deus e bendito Pai, reconheço que tenho negligenciado tão grande salvação. Mas agora eu clamo, eu preciso de Ti. Creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida eterna. Arrependo-me e entrego-te a minha vida. Não quero afastar-me mais de Ti. Quero confiar em Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Guarda-me e firma-me e conduz-me na Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. E se fizeste esta oração, crê que és um filho de Deus, crê que foste incluído nesta tão grande salvação, que agora há que permanecer nesta fé, firmes e seguros em Cristo, orando, falando com Deus e meditando na sua palavra, que é Deus falando conosco e também compartilhando com outros esta fé, pois é vivendo em comunidade que nós nos podemos ajudar uns aos outros. Por isso, meu amigo, agora que já tomamos todas as precauções, prepara-te para a próxima viagem, se o Senhor permitir. Até lá!